Iniciou. Pai da Aline. Começou? Eu vou anotar aqui. Tá. Pai da Aline e pelos pais dele que... Como é o nome dele? Pai da Aline. Como é o nome? Wilson? É. Pai da Aline, dona Ilma pediu. Wilson com W, né? Deve ser. Vou botar a oração pelo Wilson. Tá bom. Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Alberto. Senhor, eu não preciso de muita informação, não precisa. Você falar nome, sobrenome, endereço, tipo de doença. Você acha que precisa? O mouse. A Tânia, boa noite. Boa noite, Tânia. A Tati, boa noite, irmãos, e já Boa noite, compartilhou. Tati. Adilson Góes, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson Góes. João, boa noite para todos. Boa noite, João. E o Iago, João, tá bem? Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. Ana Maria Helena. Deus abençoe vocês. Tia Miriam, boa noite. Boa noite, Miriam. Miriam Ferreira. Dona Edna, boa noite. Boa noite, dona Edna e o seu Oswaldo. O Renato, boa noite. Boa noite, Renato. O João disse que o Iago está melhorando, graças ao bom Deus. Que bom, João. Graças a Deus. O tio Ferreira também está dando boa noite. Boa noite, Ferreira. Leonardo, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Leonardo. Graça e paz. A graça do Eterno e a paz de Cristo. Elisete, boa noite. Boa noite, Lisete. Zélia, ore por mim, Zeliana, saúde, anemia, depressão e meus filhos para voltar para a igreja. Zeliane. Zeliana, Ah. Zeliana. pela saúde dela e Saúde. E para os filhos dela Pelos voltarem para a filhos. igreja. filhos voltarem. O Xande, boa noite. Boa noite, Xande. Juliana Siqueira, boa noite. Boa noite, Juliana. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice. Deus te abençoe. A tia Miriam está pedindo para continuar em oração por toda a família da tia Mirna, Covid. Oração pela Mirna. Covid. Dona Kátia, boa noite, pastor. Kátia, boa noite, Kátia. Dona Celi, boa noite. Boa noite, Celi. Eu fico anotando oração. Eu boto o nome de todo mundo dentro.
A Jaque, boa noite, compartilhado. Boa noite, Jaque. O Beto, marido da Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Beto. Marido da Berenice. O casal tá firme aí, hein? Edilson Lazarotto, boa noite, pastor e igreja. Edilson. Edilson. Edilson Lazarotto, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Uberlandes, boa noite, pastor Durval e toda a amada igreja presbiteriana. Graça e paz. Boa noite, Uberlandes. Uma alegria tê-lo aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Cada vez mais. O Beto da Berenice pediu oração por ele, que vai fazer uma cirurgia quinta que vem no olho, vai operar retina. Beto da Berenice, para me lembrar. Berenice. É uma cirurgia, né? Isso, ele vai operar o olho. Cirurgia nos olhos. O seu Simeão pediu oração pelos sobrinhos, não, por minha sobrinha, que mora em Belo Horizonte, está com Covid. Simeão, sabe o nome dela? Já sabe, né, Simeão? Luci Alves está dando boa noite e pediu oração por ela. Luci. Luci. Luci Alves. O nome da sobrinha do seu Simeão é Carol. Carol. Vamos orar pela Carol, pela Luci Alves. O Senhor abençoe a cirurgia do Beto. A Dona Maria José está dando boa noite. Boa noite, Dona Maria José. Maria Goretti, boa noite. Boa noite, Dona Maria Goretti. A Luci pediu oração pelo casamento dela. Do seu casamento. Isso. A Maria Goretti pediu oração pelo irmão dela, Deda. Maria como? Maria Goretti. É oração pelo irmão dela, Deda. É Deda. alcoolismo. Alcoolismo. E pelo filho dela, Adalto, a libertação do cigarro. Alcoolismo. O outro é o O filho dela, Adalto. Adalto. Aí é É cigarro. o Deda e o Adalto. Isso. A dona Ilma tá dando boa noite. Liberdade. Cigarro. Isso. Boa noite, Dona Ilma. Seu Getúlio. A dona Maria José perguntou se está chovendo aqui. Ela viu no Face que choveu muito em Santa Catarina.
Está chovendo agora, dona Maria José. Chovendo e frio. O inverno esse ano aqui vai ser difícil. No sul do Brasil. Bom. Bem, pessoal, vamos dar início? Vamos iniciar. Vamos iniciar com uma oração, o estudo bíblico desta noite. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos, ó Deus, na tua santa presença, com a tua palavra em nossas mãos e com o Espírito Santo em nossos corações, para nos iluminar através dela e também, ó Deus, para nos influenciar a caminharmos, ó Deus, conforme os conceitos, preceitos e princípios que tu já determinaste para a vida de cada um de nós. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas diante de ti. E também clamamos, ó Deus, por estes pedidos de oração, que o teu povo, ó Deus, chega diante de ti, que a tua graça, que o teu amor, a misericórdia venha, Senhor Deus, de encontro das nossas necessidades, nos abençoando, ó Deus, curando, livrando e nos estabelecendo, ó Deus, diante de ti. É o que nós te pedimos. Te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. Perdoe o nosso pecado e esteja conosco em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje o texto que vai servir de base para a nossa meditação está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 até o versículo 21. É quando Jesus Cristo vai reprovar a avareza. Aí ele conta uma parábola. Na parábola nós vamos nos dedicar a estudar essa parábola para descobrirmos nelas as lições que o Senhor Jesus Cristo está trazendo a cada um de nós. Então, Lucas capítulo 12, do versículo 13, assim nos diz a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho aonde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Jesus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Meus irmãos, Jesus está contando uma parábola, conta essa parábola dentro de um contexto que ele estava conversando e chegou um homem e pediu a ele que ele fosse juiz, né? Que ordenasse ao irmão dele que desse a parte dele na herança. Devia ter ali alguma disputa de herança e como sempre, herança é problemático. Aí quiseram envolver Jesus Cristo. Jesus Cristo não está condenando o fato deles estar pedindo para Jesus Cristo dizer para o irmão dar a parte dele. Mas Jesus viu algo que vai além, né? Como sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está sempre vendo além daquilo que nós estamos acostumados. Jesus está sempre além da letra, né? E é por isso que a Bíblia é maravilhosa. Nós conseguimos ler a letra, nós conseguimos rapidamente entender o que a letra diz. Mas o que está por trás da letra, a intenção daquilo que Jesus está nos falando, é disso que a nossa alma precisa. E Jesus Cristo, então,
vai chamar a atenção deles, porque o problema deles não estava simplesmente ligado a essa discussão de um não querer dar a herança do outro, mas que havia entre eles uma avareza muito grande por dinheiro, uma avidez, né, por dinheiro muito grande. E Jesus então vai advertir, né, sobre essas questões, sobre a avareza. E nós também temos que aprender que a avareza não está simplesmente ligada a bens materiais, tá? Ela pode estar ligada a uma série de coisas em nossas vidas, viu? E é baseado nesse princípio que o Senhor Jesus Cristo vem, porque a avareza em si, tá? Ela vem daqui, ó, do coração do homem. E é por isso que Jesus Cristo está sempre trazendo lições para nós podermos entender o nosso coração e termos que vigiar sem cessar, para não acontecer que vá exteriorizar do coração aquilo que não deve exteriorizar. Tem coisas no nosso coração que só vai ser resolvido finalmente na ressurreição. Porque enquanto estivermos na carne, vai ser complicado. Nós vamos ter que lutar, tá, contra esse tipo de sentimento, esse tipo de ações, tipo de coisas que está dentro de cada um de nós. Se você pegar a lista de Jesus falando lá em Marcos capítulo 7, do 23, do 22 em diante, você vai ver que todo o mal procede do coração do homem, é lá de dentro do coração, né? E de vez em quando nós estamos aí tendo que enfrentar essas situações difíceis. E é por isso que a Bíblia é rica em nos ensinar o que temos no coração, para realmente nos conduzir a uma atitude e tomar um caminho contrário àquele que o nosso coração está querendo. E é aí que nós começamos então a olhar para a parábola de Jesus nesse sentido. Se você olhar para essa parábola aqui, nós estamos diante de, né, de uma pessoa, de um homem, né, que foi bem sucedido, era um homem rico. Então a pergunta que está no tema hoje seria: o que é de errado neste homem? Porque nós vamos descobrir que ele tem algumas coisas erradas. Mas o que tem ele de errado? Não é? Meus irmãos, nem todas as pessoas, prestem bem atenção, estão habilitadas a lidar com bens materiais. Sabiam? Nem todas as pessoas estão habilitadas a lidar com os bens materiais. Tá? Alguns nem mesmo com a bênção da saúde. Isso. Estou lembrado lá dos 10 leprosos, registrado lá em Lucas 17, quando Jesus Cristo recebe um de volta e pergunta: onde estão os 9? Eram leprosos, estavam vivendo na periferia dessa cidade, né, marginalizados, e Jesus Cristo pega e cura os 10. Resultado, 9 não só foram ingratos, não reconheceram, tá? E fizeram da bênção um obstáculo para continuar diante da presença de Cristo. Só um voltou e esse um ainda era samaritano. Muito bem. Nem todas as pessoas estão habilitadas a lidar com bens materiais. Conheci pessoas, meus irmãos, que quando começou a frequentar a igreja, alguns anos atrás, vinha de bicicleta, vinha com esforço, pegava ônibus, estava todo domingo na igreja, todos os estudos, tudo lá, firme e forte. Ele e a família. Mas é um belo dia, né? Um belo dia o Senhor vai dar uma bênção para ele. E ele comprou um carro, já não soube mais lidar com a bênção que Deus lhe deu. Porque agora no dia do Senhor, na hora de ir para a igreja, ele começou a inventar coisas para ir de carro na casa de não sei de quem, passear no dia de domingo, e enfim, a bênção não foi bem administrada. Por isso, nem todos estão habilitados. Tá? Por quê? Porque tem que tirar do coração certas coisas. Ah, Deus, meus irmãos, a maioria da igreja não é abençoada na sua plenitude, tá? Porque ela não está disposta a pagar o preço da renúncia, do ego, do eu, né? Daquela coisa de importância, que não tenha nada disso. Confesse ao Senhor Deus, te humilha, não permita que isso entre no seu coração. Nós não devemos permitir que essas coisas entrem em nosso coração, porque não vamos poder nem sequer ser abençoados, porque se der uma bênção, ele se afasta de Deus. A Bíblia é muito séria com a relação sobre isso. E nós vamos descobrir neste homem aqui 3 pontos interessantes. O primeiro dele, ele é um homem abençoado. Jesus está dizendo isso aqui. Ele é um homem abençoado.
né? Havia um campo de um homem rico. Um campo de um homem rico produziu com abundância. Isso, ele é um homem abençoado. Ele é extremamente abençoado. Ficou rico com muito trabalho e boa administração. Não podemos contestar nada disso no texto, porque o texto diz que ele, se o campo dele produziu, se o campo dele teve realmente esse resultado, e vocês vão ver aqui que ele não só é um homem rico que trabalhou muito, mas que também era um bom administrador. Tá? Deus, meus irmãos, nós temos visto Deus abençoar a vida de muita gente. Aí que depois que vem uma crise, vai descobrir que ele é um péssimo administrador. E quando se torna péssimo administrador, aí vem aquela culpa, aquela coisa que Deus não está me ajudando. Meus irmãos, o Senhor Deus abençoou, continuará te abençoando. Mas tem uma coisa que o Senhor Deus embutiu na responsabilidade da bênção. Significa saber administrar. E se nós não sabemos, o que Tiago vai nos ensinar? Quer sabedoria, peça a Deus. Não sabe lidar com dinheiro, não sabe lidar com as bênçãos materiais, não sabe ter coisas. As coisas te atrapalham, bota o teu joelho no chão. Busca a sabedoria do céu para poder administrar o que você tem. Muitas das vezes nós estamos achando que essas parábolas, esses ensinos da palavra de Deus, são só para o pessoal rico. Não, meus irmãos. Uma grande quantidade de crente está aí sendo abençoado, mas muito abençoado. E o que nós vemos? Uma péssima administração. Nós, nesse caso aqui, esse homem é um homem abençoado, ficou rico, com muito trabalho, uma boa administração. Tem alguma coisa de errado em ficar rico? Não tem. Tem alguma coisa de errado em ser trabalhador, levantar cedo e vir e trabalhar aí? Não tem. Agora, o que tem de errado? Não saber administrar o que ganhou do Senhor, que é Deus que deu, é Deus que fez o campo dele crescer e deu muitos grãos, e ele era tanto que ele não tinha nem onde guardar, teve que desmanchar os velhos, colocar os novos, construiu, encheu, né? Isso é positivo. A Bíblia não condena riquezas bem adquiridas. Não! Ah, meus irmãos, a Bíblia não vai nunca. Você vai ver Abraão é um homem rico, vai ver um Jó era um homem rico. Viu? Grandes homens ricos na Bíblia, porque não só souberam administrar, como eram trabalhadores e muito trabalhador. E foram recompensados através das bênçãos de Deus. Deus quer abençoar. Deus não só quer, né? Deus está abençoando. Mas tem vezes que o Senhor Deus vai ter que puxar a corda, né? E ver como é que funciona. Eu costumo dizer uma coisa, que o Senhor Deus vai dando corda. O Senhor Deus vai te dando corda, vai te dando corda, vai dando corda, nós vamos indo. Tem o sábio, tem o inteligente, tem o que é um bom administrador. O que é que ele faz com isso? Ah, ele faz uma rede. O dia que puder chegar no fim da vida dele, ele tem uma rede para deitar. Usou muito bem a corda que Deus deu. Mas tem uns, meus irmãos, que pegam a corda e bota no pescoço. Né? Bota no pescoço e fica com aquilo ali distraído. Aí quando chega um dia, o Senhor Deus puxar a corda, o que vai acontecer? Falta de ar. Porque não acumulou, não administrou adequadamente, não fez. Não é o caso desse homem. Esse homem, meus irmãos, foi um homem abençoado, extremamente bem abençoado. Jesus deixou isso bem claro na parábola. Tá? E os motivos da bênção dele estão especificados na produção, que foi um trabalhador. Se você for um lavrador, se você conhece como é a vida do campo, você vai descobrir que para a terra produzir, tem que suar, tem que levantar de madrugada, tem que plantar, tem que aguardar o tempo da colheita, tem que ter reservas, que a coisa não é fácil. Mas, algumas coisas desse homem aí que não bateu, né? Não bateu. Jesus Cristo viu que essas coisas na vida dele, ao invés de abençoar, né, como ele foi abençoado, ele começou a demonstrar umas certas coisas que no texto fica bem visível. Por exemplo, ele não pode ser ingrato. Meu irmão, se Deus está abençoando, não seja ingrato com Deus. Temos que reconhecer que tudo procede de Deus. Você não vai ver nesse texto Jesus Cristo ensinando que esse homem rico botou o joelho no chão e disse: Senhor, Pai, eu agradeço pelas bênçãos. Ele não faz isso. Não fez. Ele simplesmente achou, dá muito eu aqui, né? No campo de um homem, e arrazoava consigo mesmo, e arrazoava consigo, não arrazoava com Deus, não, né? Dizendo: que farei, pois não tenho onde esconder meus frutos, e disse: farei isso, farei. Ele exclui o Senhor Deus da vida dele.
Ele tirou o Senhor Deus dos planos da vida dele. As bênçãos que ele está colhendo, ele não consegue ver que aquilo ali procede de Deus, tá? É ingrato, não reconhece isso, tá? É egoísta, não pode. Tem alguma coisa errada com ele? Tem, egoísmo. Você não vê no texto ele preocupado em ajudar alguém. Ele, pelo contrário, ele está preocupado em ajuntar, em guardar, em mutuar para muitos anos da vida usufruir. Você não vê ele preocupado com as pessoas. Meus irmãos, eu costumo dizer uma coisa, Deus dá a bênção para as pessoas. Às vezes você está lá trabalhando, você nem entende por que entrou alguma coisa, um dinheiro, uma herança, algo parecido, né? Alguma coisa atrasada que apareceu de repente, você foi lá, tal, recebeu. Mas aí você fica pensando assim, isso aí tudo é meu, né? É meu. Olha, presta bem atenção que eu vou dizer para você. Quando Deus dá algo a mais, dá uma meditada antes, bem calma diante de Deus, tá? Dá uma meditada antes, por que Deus está colocando isso na sua mão? Para que o Senhor Deus está te deixando sobrar esse dinheiro no final do mês? É para botar na poupança, porque daqui a pouco eu tenho lá 1 milhão, 2, 3, é? Será que é? Porque aquele que confia no Senhor não pensa assim. Não pode pensar assim, porque a Bíblia condena isso. Ele depende de Deus, não depende de saldo bancário. Em 1930 quebrou um mundo de gente, sabe por quê? O banco quebraram tudo, levou dinheiro, fortuna de muita gente. Foi um período de suicídio e tudo mais, sabe por quê, meus irmãos? Confiaram lá, ao invés de ter prestado atenção no irmão do lado, aquele que necessita, que você pode ajudar, você que ajude, ame o próximo, estudamos isso, né, na terça-feira. Não ser egoísta, né? E não colocar a confiança nos bens materiais. Meus irmãos, o dinheiro tem uma influência sobre a nossa vida, os bens materiais, e não só os bens materiais, né? Se nós tivermos com saúde, os filhos estiverem bem, família está tudo certo, você tem sua casa para morar, sua geladeira está cheia, tá os armários cheios, está tudo tranquilo, existe no nosso interior algo que analisa tudo isso de uma forma equivocada. Às vezes nós avaliamos tudo isso que está tudo bem. Tá uma bênção, tá bom demais. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Só vai estar bom demais para aquele que reconhece que tudo aquilo que você tem dentro da sua casa, desde a televisão, desde o seu carro, desde a própria casa que mora, tudo, se você tiver um conceito a respeito de que tudo isso procede de Deus. Se você desenvolve isso, que tem essa intimidade com Deus, você passa a não confiar nas coisas que tem. Não confia naquilo, você confia em Deus. Nada te distrai. Você vai pegar isso na vida de Jó, né? Eu estou sempre citando o Jó, porque o Jó é um grande exemplo. Né? O Jó, olha, o Jó perdeu, não sei o que, Jó perdeu. O coração dele não estava naquilo, ele confia em Deus. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Está com saúde, meu irmão, está podendo levantar cedo e trabalhar? Joelho no chão, agradece a Deus. Não vai fazer igual os leprosos, e ao invés de voltar para agradecer, já inventaram e entraram pelo mundão. Viu? Não colocar a confiança nessas coisas, que essas coisas são passageiras. Tá, meu irmão? São passageiras, acaba mesmo e vai embora. Conheço grandes fortunas, tá? Conheci grandes fortunas, grandes empresários riquíssimos, donos de indústrias, de impérios econômicos, que no estalar de dedo foi tudo embora. Tudo embora, acabou. Tá, meus irmãos? Porque colocavam confiança numa coisa que é transitória, passageira. Esse homem é um abençoado, recebeu muitas bênçãos. E dentro dessas bênçãos ele não conseguiu identificar, né, aquilo que ele deveria ter feito com essa bênção gloriosa. Né? Ele não identificou-se, tá, que tudo procede de Deus. Tá? Ele não identificou que não poderia ter sido egoísta. Não podia ter sido egoísta e não colocar a confiança nos bens materiais. Tudo é meu. Eu conheço uma história, eu já devo ter contado aqui, de um lavrador que colheu muitos sacos de batata. Colheu tanto. Aí chegou na hora do almoço, reuniu a família na mesa, e aí começou a agradecer a Deus. Mas o vizinho do lado não tinha colhido nada. Não tinha colhido quase nada. Estava apertado pro lado dele lá.
Aí esse homem orou agradecendo a Deus, Senhor, obrigado pelas bênçãos que tu me desse, e protege o nosso vizinho, que infelizmente ele não teve a mesma sorte, não produziu o sítio dele igual o nosso, a fazenda nossa, cuida dele, Senhor, abençoa ele. Mas aí daqui a pouco ele sentiu a calça da perna dele sendo puxada, era o filho dele menor, virou para o pai e falou assim: ô pai, por que você não dá um bocado de saco de batata que tem aqui em casa para o homem ali do lado? Aí ele parou a pesar. Se sobrou aqui, é porque para ajudar ali. Se você pegar lá no Velho Testamento, tem um texto que diz assim, olha, bem claro assim, ó, aquele que muito teve, não sobrou. E o que nada teve, não faltou. Sabe por quê? Porque houve equilíbrio. É equilíbrio. Aquele que muito teve, não sobrou. Porque ele dividiu com aquele que não tinha. Equilíbrio. É assim que o Senhor Deus faz. Deus pode testar o crente. Vou te dar isso aqui. Eu quero saber como é que você vai se comportar. Se tu for um bom administrador, eu vou saber o que ele vai fazer. Isso mesmo. A palavra de Deus é rica nesse tipo de ensinamento. Já falei, essa que eu vou contar agora, já contei aqui do Dr. Russell Shedd, que morreu há pouco tempo. O Dr. Russell Shedd chegou no banco para ver se uma quantia sobrando lá. Não fazia parte das contas dele. Foi lá no gerente, o gerente falou: isso aqui é um dinheiro que o senhor tinha para ser ressarcido, e foi ressarcido, agora está sobrando de dinheiro. Ele ficou, botou em oração e falou: Senhor, como é que eu entendo isso? O que o senhor quer que eu... Por que o senhor botou esse dinheiro sobrando na minha conta? Aí ele está indo para a faculdade, ele era professor na faculdade. Quando chegou na porta da faculdade, tinha um aluno sentado muito triste, no seminário. E ele perguntou: por que você está triste? Eu estou triste porque eu vou ter que ir embora. Minha mãe acabou de me dizer que não vai ter condição de pagar a faculdade. Aí o doutor, você já entrou na mesma hora e virou assim: Senhor, obrigado, eu sei porque o senhor botou dinheiro lá. Foi lá na diretoria, levou o garoto lá e falou assim: ó, todo o curso dele já está pago. Pum. Acabou. Você faria isso? Hein? Faria? Porque Jesus está falando disso. Jesus está mexendo com nós. Não botar o coração ali, com aquela mesquinhez, aquela coisa miserável, com aquela avareza. Não. A pergunta é: você faria isso? Eu faria isso? Né? Temos que consultar o Senhor, temos que buscar no Senhor a resposta dessas coisas. Mas esse homem ainda tem um outro ponto aqui nesse texto. O que há de errado neste homem? É um homem, meus irmãos, que apesar de ser um homem trabalhador e ficou rico, é um homem que não sabia como alimentar a sua alma. Isso mesmo. Ele viveu a vida trabalhando, foi trabalhador, foi tudo, mas ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu que ele tem uma alma que tinha que prestar conta a Deus. E ele que tem uma alma que não se alimenta das coisas desse mundo. E ele não percebeu isso. Se você pegar a avaliação que ele faz dele mesmo, com relação aos bens que ele tinha, ele concluiu, no texto eu posso concluir, que ele avaliou que nem alma tinha. Que a existência dele era simplesmente corpórea. Que era uma existência simplesmente física, corpórea, carne. Porque logo em seguida você vai ver o que ele vai falar, tá? Para a alma dele. A alma para ele é a mesma coisa que corpo, que carne, o que a Bíblia distingue, não é? Observem bem, tá? É um homem que não sabia como alimentar a sua alma, porque era um homem que não sabia nem que tinha alma. Tá? Ele esqueceu e achou que Jesus disse isso claro lá na tentação do deserto, estou lembrado? Quando o diabo vai lá e fala para ele: transforma essas pedras em pães, e o Senhor Jesus responde lá atrás, de Deuteronômio 8, ele fala o quê? Transforma essas pedras, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, será fácil para ele. Não é? Mas o que o Senhor responde? Nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está dizendo? Não faça confusão entre a alma e a carne, porque o corpo vai precisar de pão, mas a alma precisa da palavra de meu Pai, da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de meu Pai, da Bíblia. Essa é a realidade.
Você que está me ouvindo agora, se você acha que você não tem uma alma para prestar conta a Deus, lembre-se. A alma e o corpo são extremamente diferentes um ao outro. O corpo vai perecer, vai para a sepultura, vai acabar, vai virar pó. Mas a tua alma vai para a presença de Deus até a volta dele aqui. E depois eternamente. Se tu for salvo. Se não for, para o inferno. Né? Essa é uma realidade que nós temos que estar balanceando, sabendo disso. Então não vamos viver como esse homem viveu. Ele achou que não tinha. Né? É um homem que vive, né, da forma errada. Observe o que ele diz à sua alma. A palavra que ele vai dizer para a alma dele vai identificar que ele realmente achava que alma e corpo era uma coisa só. Mas aqui vai haver uma distinção. Prestem bem atenção. Ele vai dizer assim, ó. Como ele acha que só existe corpo, então ele começa a conversar com ele mesmo, nesse texto. Ele começa a conversar com ele mesmo, tá? E então direi a minha alma. Ele achava que a alma dele ia escutar ele, tá? Para se satisfazer com aquilo que ele falasse. Ele esqueceu de um detalhe. Nem só de pão viverá o homem. Então a alma não vai dar o corpo, tá? A alma não vai dar ouvido a ele se ele tratá-la como corpo. Agora, ele vira para a alma e diz a mesma coisa se estivesse conversando com a carne do corpo dele. Vamos observar 4 frases que ele fala para a alma dele assim, ó. Alma, descansa. Eu fiquei me perguntando aqui, será que a alma fica cansada? O que vocês acham? Hein? A alma envelhece? Não. Conversava aqui com o reverendo Davi com 95 anos, a alma dele estava igualzinho quando ele não mudou consciência. A alma de ninguém envelhece. O que envelhece é o corpo envelhece. O corpo precisa de descanso. O que a alma precisa é de outro tipo de descanso. Exatamente isso. Tá? A alma só pode descansar em Cristo Jesus. Porque senão ela vai viver atormentada, angustiada. Vai viver com medo. Ela nunca vai ter paz. Porque para a alma descansar realmente, ela vai ter que encontrar descanso em Cristo Jesus. Portanto, não trate a tua alma como se fosse carne. Ela não é. Ela se alimenta de outra coisa. Esse homem achou que a alma dele iria se alimentar dos cereais dele, do dinheiro dele, das orgias, das festas, do vinho, né? Isso satisfaz a minha alma. Fica claro que este homem está com a sua visão espiritual, que a sua visão espiritual não existe. Ele está vivendo aqui o agora, o momento. Então ele começa a conversar com a carne. A alma descansa, ele diz aqui, descansa a minha alma. Então direi a minha alma, tens em depósitos muitos bens. Ó, pensou que a alma dele se alimentava de bens. Tens muitos bens para muitos anos. Pensou que ia viver 200 anos. Só que, se você for acompanhando a parábola, vocês vão descobrindo, nós vamos descobrir que esse pensamento dele de muitos anos está bastante limitado no plano divino. Está bastante limitado. Ele diz aqui, por muitos anos, aí ele diz, descansa. Descansa minha alma. A alma só tem descanso em Cristo. Ela não fica cansada igual o corpo. Ele esqueceu que tinha uma vida espiritual. É a alma dele. A alma cansada. Nós temos um hino no nosso cenário que canta isso. Não é? Jesus é o descanso espiritual para a nossa alma. Mas ele diz uma outra coisa que vai bater de novo com o mesmo raciocínio dele. Hein? A alma come. Ele diz ali, ó. Hein? A alma come, descansa, come. A alma come, só que a alma, meus irmãos, ela se alimenta de quê mesmo? O que Jesus disse que ele era? Eu sou o pão da vida. O pão da vida é Cristo. Se a nossa alma não se alimentar desse pão,
que é Jesus Cristo, que é um alimento espiritual, numa discussão com os judeus, que vieram dizer para Jesus Cristo que Moisés sustentou ele no deserto, Jesus deixou bem claro para eles uma coisa: não foi Moisés que sustentou vocês no deserto. Quem sustentou vocês no deserto foi o meu Pai. Com o quê? Com o pão que procede do céu. Eles disseram para Jesus: Moisés nos deu o pão do céu. Jesus falou: quem vos dá o pão do céu é meu Pai. Quem era quem? Ele. Eu sou o pão do céu, portanto a sua alma precisa de comer desse pão aqui, alimentar a tua alma passa fome, a tua alma tem fome de Cristo Jesus, a alma do ser humano tem fome de Cristo Jesus, mas o diabo inventou alimentar essa alma conforme o conceito desse homem que aqui está, que achou que a alma vai se alimentar de orgias, bebedice, comida e bagunça e não sei o que, tudo que o dinheiro possa trazer, que aquela alma iria realmente comer essas coisas e ficar saciado e satisfeito. Só que Jesus deixou bem claro que não é por aí. Não é verdade? Não é por aí. Come. A alma só pode ser alimentada pelo pão da vida, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos que aprender essas coisas em Cristo Jesus. Jesus deixou bem claro quando aqueles dois homens chegaram perto dele: manda meu irmão me dar minha herança. Jesus olhou para ele e falou assim: vocês estão amarrento dessa, hein? Só que vocês estão esquecendo de alguma coisa importantíssima. De muitas coisas importantes. Por exemplo, a alma de você não vai se alimentar de herança não, hein? Presta atenção nisso. A alma bebe, a alma tem sede da água que só Cristo pode dar. Isso mesmo. Ele falou assim, come e bebe. Come, bebe. Tá com sede, meu irmão? Sede espiritual? Porque matar a sede física é fácil. Essa foi a discussão com Jesus e a mulher samaritana. Lembram lá no capítulo 4 de João? Pois então, a mulher samaritana, Jesus viu para a mulher assim, Jesus falou: me dá água. Ela me falou: se eu te der da minha água, você nunca mais terá sede. Ele falou assim: como é que você vai tirar água do poço, se você não tem com que tirar? Aí Jesus disse isso para ela. Fala assim: se eu der da minha água para você, você nunca mais terá sede. Aí ela pensou logo, falou: puxa vida, que água, hein? Não vou precisar mais vir aqui carregar água nas costas? Que bênção! Ela até fazendo confusão, igual esse homem da parábola aqui. Ela achou que a água que Jesus estava falando era aquela água do poço. Não é daquele poço, não. É da rocha que deu água para o povo de Israel 40 anos no deserto. Essa é a água. Que é Cristo Jesus. A pedra lá é Cristo Jesus. Aí eu pergunto para você, está com sede de que água? Está com sede da água daqui? Sede da água do poço? Você está achando que aquela água da parábola do rico e o Lázaro lá, que ele pede a Abraão: manda o Lázaro vir aqui molhar a minha boca com sede. Ele estava sedento de coisas espirituais que jamais poderiam saciá-lo. Não era molhar dentro de um balde, podia dar um balde d'água para ele lá, que ele continuaria sedento por coisas de Deus, porque ele estava afastado das coisas de Deus, porque ele estava no inferno. É esse o exemplo de Cristo. É isso que Jesus nos ensina constantemente. Bebe a minha alma, come. Ele diz aqui, descansa, come e bebe. Bebe, vai beber. Vai encher a cara de vinho, vai encher a cara de cachaça, vai encher a cara dessas coisas todas, você vai ver o que vai acontecer. O homem tem sede da vida espiritual, a vida espiritual do homem tem sede da água espiritual, que é Cristo Jesus. Ele deixou bem claro para ela em João 4,14. Ele diz assim: se eu te der desta água, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, do teu interior fluirão rios de água viva. Jesus está falando de quê? De uma reação espiritual, de uma vida transformada. Jesus está falando de alguém que fosse beber da água, que é ele mesmo, ele teria assim, uma vida transformada. Mas por fim ele vai se dirigir à alma dele dizendo assim: alma, regala-te. Esse homem foi chamado de louco. É maluco. Maluco. Ele chegou a uma série. Você vê que é um homem trabalhador, né? Ficou rico, trabalhou, bom administrador, mas não sabia nada da vida espiritual dele. Nada. Coitado dele. Coitado, virar para a alma e dizer para a alma: comer, descansar, beber. E por fim dizer: regala-te. Regala-te de quê?
A vida espiritual, meus irmãos, a única e verdadeira regalia que temos é a herança na eternidade. A vida espiritual tua, minha, da igreja de Cristo, ela vai se regalar, sabe aonde? Você sabe onde é que ela vai estar com a sua... Sabe qual é a regalia que Jesus Cristo nos concedeu? Hein? Ele nos concedeu regalia numa herança eterna em Cristo Jesus. Mas se os bens, se as coisas desse mundo estão te influenciando, te distanciando dessa realidade espiritual, achando que as coisas se limitam a esse mundo, achando que as coisas se limitam ao corpo, aos bens, né? Ao nome, eu sou doutor, eu tenho dinheiro, eu tenho carros, eu tenho fazendas, eu tenho não sei o quê. Tem mesmo? Será que tem mesmo? A minha pergunta é simples. Com que estamos alimentando nossa alma, nosso espírito diante do nosso Deus? Com quê? Acha que o espírito e a alma, como disse um escritor, um pregador, você acha que a alma ela como que arroz, feijão, churrasco? É isso? Aí fora disso, como isso não. A alma do homem não se alimenta das coisas desse mundo, mas das coisas espirituais do reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando para todos nós. É isso que Jesus ensinou para aqueles dois que estavam ali pedindo para que fosse de fato o Senhor dividisse entre eles a herança. Só que Jesus Cristo deixou bem claro para eles: o que vocês estão querendo, realmente vocês não têm nem noção da verdade que está embutida nesse aspecto da vida humana. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Do que você está alimentando a sua alma? Você acha que ela pode se alimentar com festas, com aniversários? Hein? Você acha que a alma pode se alimentar de fato? Tá? Você acha que a alma pode se alimentar de fato com as coisas desse mundo? Hein? Será que os bens satisfazem a alma? Meus irmãos, a quantidade de suicídio gigantesca que existe entre pessoas riquíssimas, pessoas que têm bens materiais, pessoas que estão bem financeiramente, entra um vazio, um desespero, tá? E perdem a noção sobre a vida. Será que é isso que alimenta a alma? Não é, estão equivocados. É louco, maluco. Meu Deus, chamou de maluco. Hein? Mas ainda temos mais uma parte, mais um ponto. Agora nós vamos para o terceiro ponto para encerrar. E nós vamos encontrar aqui algo precioso. Precioso para nós, mas não foi precioso para esse homem. Sabe por quê? Esse homem era um trabalhador, como eu já falei, era um homem inteligente, foi sábio, sabia administrar, sabia fazer as coisas acontecer. Tanto sabia que ficou rico e a terra produziu, cometeu vários erros, né? E, inclusive o erro de achar que a alma dele se alimentava das coisas desse mundo. E não precisa ser rico para achar que a alma se alimenta das coisas desse mundo, não, tá, meus irmãos? Eu conheço pessoas pobres mesmo, pobre, miserável, pobre na igreja, lá firme e forte lá, que acha que no domingo ele pode deixar de ir na igreja, na quinta ele pode deixar de ir no estudo bíblico, na terça-feira ele não quer reunião de oração, não estuda a Bíblia, não ora, porque ele acha que pode se alimentar das coisas vazias desse mundo. Infelizmente não pode, tá? Mas esse homem aqui, ele tem um probleminha com ele, grave. Um homem que não considerou o seu fim. Você que está me ouvindo agora aqui, você tem considerado que vai morrer um dia? Tem gente que não gosta nem de falar sobre isso, hein? É ou não é verdade? Não gosta de falar sobre a morte. Não. Tem alguns que dizem assim: Durval, sei não, hein? Eu falei, sei o quê? A morte. Quando fala sobre a morte, uma vez eu preguei um sermão sobre a morte, puxaram a minha orelha depois. Não gostaram. Eles querem que eu fale sobre vida. Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Só vai para o céu quem não quer morrer, quem não vai morrer, é o dia que Jesus voltar, vai ser transformado e vai direto para o céu. Certo? Esse não vai morrer. Agora, fora deles, o resto todo mundo vai.
Né? Aí esse homem planejou uma vida, vou construir, vou derrubar o velho, vou construir novo, vou também. Ó, alma, come, bebe, dorme, descansa, vai, não sei o quê. Aí Jesus interrompeu o sonho dele. Aí Jesus olhou bem no meio da parábola e disse assim, aí doeu. Hein? Teve muitos bens, mas, aí surgiu o mas. Esse mas é terrível em todo o texto. Mas Deus lhe disse, preste atenção, hein? Não é o Duval que disse não, hein? Não, quem diz isso é Deus. E aí ele diz o quê? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu fiquei imaginando Deus no céu sentado, no seu trono de glória, anjos indo e saindo, você sabe que lá tem um anjo, né? Não confunde aquela mulher preta com a foice na mão, não é ela. É um anjo chamado anjo da morte. É duro, mas ele existe. Foi ele que passou lá no Egito, naquelas pragas que estavam por lá. O anjo desceu lá, o anjo da morte, ele levou um monte. Aí o anjo da morte chegou na hora lá, foi lá no trono e virou para o Senhor Deus e falou assim, eu venho aqui requisitar a vida daquele homem rico lá, ó. Posso ir lá buscar? Aí o Senhor Deus disse o quê? Pode. Esta noite pedirão a tua alma. Mas ele não se cuidou. Ele não se preparou. Hein? Ele não vigiou, não orou, não buscou a palavra de Deus. Como é que o anjo vai lá pedir a minha alma agora que eu estou rico, não tenho dinheiro para jogar fora? Que é isso? Agora que eu ia usufruir mesmo, a minha alma vai descansar, tranquila, dormir. Aí vem um anjo e pede um estraga-prazer, hein? Esse anjo é um estraga-prazer. Foi lá e pediu a minha alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Hein? Ele não buscou, não se arrumou, não se aprontou. Tem que lembrar daquela a parábola de Lucas também aqui, 16, do rico e do Lázaro. Aquele era outro também que não se preparou para morrer. Você está se preparando para morrer porque, vou dizer um segredinho para você. Preparado ou não, vai morrer. Eu também vou. Todo mundo. Só na volta aqui não. Aquele, lá no último dia. Hein? Não pensou que não ia poder levar nada. Paulo escrevendo a Timóteo, ele deixa uma coisa muito clara lá, nada trouxemos para esse mundo e nada vamos levar dele. Eu costumo dizer que caixão não tem gaveta. Não vem para cá querer encher, fazer gaveta em caixão, que não dá certo. Vão te roubar. Presta bem atenção nisso. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada. Vai ficar tudo aí. Isso é tão sério. Olhe bem a pergunta que o Senhor Deus faz a ele. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. Aí o Senhor Deus faz uma outra pergunta. Aqui ele faz uma afirmação. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que o Senhor Deus diz para ele? Louco. Essa noite você vai morrer. E o que você tem? Você não vai poder trazer. Então você vai ter que deixar aí. Então a minha pergunta é, para quem você vai deixar o que você não vai poder trazer? Já pensou que você não é dono de nada? Nem da bicicletazinha velha que está lá no fundo do quintal, não é sua. Nem o teu micro-ondas é teu. Eu posso dizer isso tranquilamente. E nem a tua vida é tua. Sabia disso? O que diz o Salmo 24? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela é, e todos os que nela habitam. O Senhor Deus fala num salmo. Se eu tivesse fome, eu não diria para vocês, porque todos os animais do campo, todas as aves que voam, são minhas. Aí eu pergunto para o irmão, esse homem estava pronto para partir? Não, não estava. Não estava porque cometeu graves erros. Viveu a vida
resumindo a isso que está aqui. Meu irmão que está me ouvindo agora, preste bem atenção. Viva a vida prestando atenção no céu. É no céu, nós somos do reino de Deus. Não somos dessa terra. Pertencemos ao reino de Deus. Louco, essa noite pedirão a tua alma e tu não vai poder trazer nada. Vai deixar para pessoas aí que nunca trabalhou. Salomão vai falar isso em Eclesiastes. Viu o homem que trabalhou de sol a sol e veio outro e gastou tudo que ele tinha. Essa é a realidade humana. Portanto, se existe algo de precioso nesse mundo, é a nossa alma. Vamos preocupar-nos com a nossa alma. Vamos alimentá-la com a palavra de Deus constantemente. Porque é isso de fato que consta na palavra. Ele descobriu que tinha que prestar conta da alma dele a Deus. Descobriu que tinha no final. Descobriu que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Isso mesmo. Tua vida não vale o que você possui. A sua vida, o preço dela não é o que você possui. O preço da tua vida foi pago numa cruz. Lá atrás o salmista vai dizer o preço de uma alma. Ele diz assim, o preço de uma alma é caríssimo. Foi caro sim, foi caro para Deus. Foi caro para Jesus Cristo estar lá naquela cruz no nosso lugar. Essa é a realidade. O homem não considerou o seu fim. Achou que ia viver 200 anos. Tens bens para muitos anos. Aí o Senhor Deus interrompeu o projeto de vida dele de viver muitos anos. Esta noite ainda pedirão a tua alma. Como é que você está, meu irmão? Preparado para partir? Pode morrer hoje de Covid? Pode morrer hoje de qualquer tipo de doença? Pode sofrer um acidente de carro hoje que não vai interferir em nada na sua comunhão com Deus, que você vai partir como Paulo desejava ir, para a presença do Senhor Deus? Tranquilo. Hein? Como temos vivido diante do nosso Deus amado, do nosso Deus querido. Vou concluir com Mateus 6, 19, 20 e 21. 3 versículos. E aqui Jesus Cristo vai fazer uma síntese da vida humana. Presta bem atenção. Mateus 6, 19 até o 20, 21. Ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Não perca teu tempo em adquirir tesouro num lugar onde ele é suscetível a ser roubado, a perder, a se acabar com o tempo. Não perca teu tempo com isso. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde não tem traça, quer dizer, onde não vai se acabar, nem vai enferrujar, e onde ladrões não escavam nem roubam, que no céu se entra um ladrão que dá romba e não está convertido, não entrou. Só está aquele ladrão na cruz, está lá, hein? Convertido, viu? Porque onde está, aí veio o problema. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cuidado aonde nós vamos colocar o nosso tesouro. Porque aonde nós colocarmos o nosso tesouro, nós estaremos colocando o nosso coração. Sim, meus irmãos. Que nós possamos aprender lições preciosas nesse texto. Tem dito bastante sobre ele, você vai tirar mais coisas ainda que tem aqui. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Amém, queridos? Que Deus nos oriente e nos proteja. Meus irmãos, nós temos aqui alguns pedidos de oração e eu vou enumerá-la para os irmãos antes de nós encerrarmos o culto. Nós temos pedido de oração aqui pelo Wilson, tá? Também temos pela Zeliane. Saúde e pelos filhos e voltarem para a igreja. Vamos orar lá pelos filhos da nossa irmã lá para voltar para a igreja. Avisa para eles lá que eles têm que voltar depressa para a igreja, viu, Zeliane? Depressa, eles não são donos do tempo, não. Sabe qual é o dia da salvação? Fala para eles, é hoje. Mirna, nossa irmã querida Mirna, tá? Covid. Vamos orar pela Mirna, por todos da família dela. Ok? Coloque, anota aí, Mirna. Também temos o Beto da Berenice. Eu boto Berenice porque
A Berenice ficou conhecida. E o Beto também agora, né? Está vindo de carona com a Berenice. Né? Que vai sofrer uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia nos olhos. Ok? A Luci Alves também, oração por ela, para o seu casamento. Temos oração também pela Carol, tá? E o Deda. E pelo Adalton. O Deda alcoolismo, Adalton para abandonar o cigarro, o vício. Senhor Deus pode libertar. Vamos orar, vamos pedir, né? Intercedendo a Deus pela vida destas pessoas. Ok, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça nas orações. Então nós vamos agora encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós e te agradecemos pela tua palavra que está constantemente nos exortando, fortalecendo e mostrando-nos o devido caminho que devemos de ter diante da tua santa presença. Obrigado, Deus, porque tu tens cuidado de nós através da tua palavra, através do poder do Espírito Santo em nossos corações, tens nos guardado e tens andado conosco. Nós te louvamos e também clamamos a ti pelas bênçãos, ó Deus, sobre essas orações que foram pedidas aqui. Que tu, Deus, através da tua misericórdia, da tua graça, se tu quiseres, eles podem serem curados de tudo isso. Abençoa, Deus, a vida das pessoas que estão presas a vícios. Liberte-os, ó Deus, nós te clamamos por isso. Também te peço pelo Provida, ó Pai. Abençoe o Provida, libertando vidas, ó Pai, que tu colocas ali para ficarem expostas ao Evangelho. Por isso nós intercedemos por ele, pela liderança que lá está, pelas pessoas que estão pregando constantemente lá. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Pai. A Zenir pediu oração pela irmã Zilda e a família que a Zilda perdeu o esposo. Zenir? Alzenir pediu pela irmã dela. Pela irmã dela, como é que chama a irmã dela, Zenir? É Zilda. A Zilda. Zilda. O que tem a Zilda? Ela Perdeu o esposo. Conforto. Conforto espiritual. Vamos orar pela Zilda, hein? Para Deus confortar o coração dela. As promessas de Jesus. Termina as promessas de Jesus, meu mestre. Termina as promessas de Jesus. Firme nas promessas de trabalhar. Em governo eterno sempre a me amparar. Em tempestade vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de graça. Purificação do sangue para mim. O Leonardo colocou: pastor, uma dúvida. Posso então guardar um pouco na poupança, mas sem ficar vivendo em função disso? E sobre o tema morte, pretende fazer um estudo aqui novamente e falar mais do anjo da morte? Boa noite, fique na paz. Leonardo, você pode guardar e deve de guardar. Para os dias difíceis. Não deve colocar o coração nisso. É isso que a Bíblia vai proibir a gente. E o que significa não colocar o coração? É quando for ajudar alguém, usar de critério, né? Porque nós somos crentes e nós vamos distribuir tudo que temos. Paulo vai deixar isso bem claro, né? Para que eles fiquem bem e nós ficamos mal. É isso que Paulo fala. A Bíblia diz que não é por aí.
Então, é bom ter guarda, é bom, é importante. Sobre a morte. Eu estou preparando um estudo aqui sobre escatologia. Aí eu vou ter estudos numa sequência de quinta-feira sobre estado intermediário, a morte primeiramente, depois vem o estado intermediário da morte, aí depois vem a grande tribulação, o anticristo, né? Depois do anticristo, a segunda vinda de Cristo. Enfim, vai ser um resumo, vai ser um estudo que vai durar alguns dias. Eu não vou marcar dia, mas estou vendo se consigo montar ele todo para dar uma boa ideia, mas não que sirva para discussão. Tá? O anjo da morte está lá, hein? Mas só age por ação divina, por permissão de Deus. Boa noite, meus irmãos. Até quinta não. Até domingo de manhã, se Deus permitir.